Vamos fazer uma comparação entre todas essas empresas, tá? Vale, Petrobras e Banco do Brasil. Vamos lá. Para começar, eu quero até mostrar essa ferramenta que eu acho ela incrível, tá? Por quê? Aqui vocês conseguem identificar quais são os indicadores que vocês querem comparar. Então, vou dar alguns exemplos. Dividend yield, eu gostaria de olhar as três. Preço-lucro, gostaria de olhar as três. PEG ratio, né? Que é o indicador que é basicamente o PE com growth, né? Price Earnings Growth, mais ou menos isso, tá? Então, não gostaria, vamos ver o P/VP, interessante, a EBITDA não. E aqui eu consigo selecionar quais indicadores eu quero. Então, no Evaluation eu vou ver Dividend Yield, TL, P/VP. Margem, não faz tanto sentido eu comparar, porque banco e commodity não faz tanto sentido, né? Endividamento seria legal comparar, lembrando que Banco do Brasil não tem endividamento, é um banco, tá? E de indicadores de endividamento, eu vou ficar com dívida líquida, patrimônio líquido, que mede a alavancagem do banco, ou seja, quanto de capital de terceiros ele tem em relação ao capital próprio, e dívida líquida EBIT, o EBIT sendo o resultado operacional da empresa, né? Antes de impostos e juros, basicamente. E aí os demais eu vou ocultar, tá? Rentabilidade, eu gosto muito de ROI, retorno sobre patrimônio líquido, né? Retorno ao equity, e o ROIC, né? O ROA é interessante também, não vou deixar, e o giro do ativo também não vou deixar. E o CAGR, commodity, vou retirar, e aqui a gente fica só com o principal, tá? Quando a gente olha dividend yield, Petrobras ganhando de lavada, muito por conta daquilo que eu mencionei, né? Um ano espetacular para a Petrobras, ainda assim, não é o IGE de se jogar fora, Banco do Brasil e Vale, né? Preço-lucro, Petrobras também, mas percebam, 4 empresas com preço-lucro bem baixos, né? Uma média aqui de 3,5 vezes preço-lucro, talvez. Então, assim, quando a gente compara a média da bolsa, é bastante baixo. Lembra que esse preço-lucro ele está baixo porque Petrobras e Vale estavam em um momento de alta do ciclo e o mercado precifica uma queda no lucro. Com queda no lucro, você tem um aumento do preço-lucro, dado que o lucro está no denominador. P sobre VP, Banco do Brasil, acaba por ser o mais descontado dos três. Petrobras e, por último, Vale. Vale, querendo ou não, a única que não tem o risco estatal aqui dentro. De endividamento, ambas as empresas, tanto Vale quanto Petrobras, muito saudáveis, tá? Dívida líquida 0,5, acho ok. Acho que até 0,5 muito tranquilo. Dívida líquida EBIT menos do que 1, muito tranquilo também. E eu gosto desse posicionamento para empresas commodity, porque esse ciclo pode virar, o seu EBIT pode aumentar de uma forma significativa, e se seu EBIT diminui, né? Porque você vai diminuir suas receitas, seu EBIT vai diminuir, seu endividamento aumenta. Então, gosto de um posicionamento mais conservador. ROI, percebam, até interessante, né? O ROI das commodities muito alto, Banco do Brasil também bastante elevado. ROI, eu gosto de indicadores acima de 15, tá? Acima de 20, muito bom. Acima de 15, pelo menos. ROIC acima de 15, bom, muito bom. Né? Acima de 20, muito bom. Acima de 30, espetacular. Difícil vai ser se manter esses 30, tá? E aí aqui tem outros pontos que eu quero mostrar para vocês sobre Banco do Brasil e Vale e Petrobras, né? Que é outra ferramenta do nosso plano Bull, que é a correlação entre ativos. E aí eu não sei se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? Para perguntar aí, eu posso trazer uma ideia melhor sobre o que isso significa, mas o que está nos dizendo, né? Pegamos Petrobras, tá? A Petrobras tem uma relação de 1 para 1 com a Petrobras. Óbvio, né? Porque se a Petrobras varia R$ 1 para cima, a sua cotação, sua variação, você tem uma variação de R$ 1 para o preço da Petrobras. Óbvio, isso, sim, a correlação dele com o ativo é 1 sempre, tá? Então, beleza. Quanto mais próximo de 1, mais correlacionados eles são.
né? Quanto menos negativo, menos correlacionados eles são. Então, quando a gente pega Petrobras e Banco do Brasil, estou comparando Petrobras com o Banco do Brasil, Petrobras linha, Banco do Brasil coluna, eu vejo uma correlação de 0,82, que é uma correlação muito forte, muito alta. Por quê? Porque os dois são estatais, né? E se a gente tivesse outra empresa estatal que fosse do setor de petróleo, essa correlação possivelmente seria ainda mais alta, tá? Porém, quando a gente pega a Petrobras e compara com a Vale, nós vemos uma correlação negativa, ou seja, elas não são tão correlacionadas. Tanto é que, se eu for colocar só Vale e Banco do Brasil, elas andam meio juntas, né? A Vale numa proporção maior. Deixa eu colocar aqui Vale Banco do Brasil, tirar Petrobras e Banco do Brasil, perdão. Elas andam meio juntas, né? Aqui você tem uma subida no segundo semestre, queda nas eleições, volta agora, etc. Então elas caminham meio juntas, Petrobras caminhando muito mais do que o Banco do Brasil. Porém, quando a gente compara a Vale com as demais, percebam que a Vale tem uma correlação negativa com o Banco do Brasil e negativa com o Petrobras, tá? Por que disso? Basicamente que elas não têm uma correlação. Percebam que elas não caminham juntas. Isso faz com que compor um portfólio com ambos os ativos faria sentido, né? Com ativos descorrelacionados, caso você queira montar uma carteira diversificada por esse ponto, né? Mesma coisa, Vale e Petrobras, né? Você tem aqui ambos ativos, estou colocando 5 anos, poderia colocar mais, né? Vale e Petrobras não tem uma correlação tão clara assim também, tá? Tão objetivo assim. Então, é isso que nosso gráfico de correlação nos indica. Quanto mais vermelhinho, menos correlacionado. Até eu consigo ver aqui, eu só quero os ativos correlacionados. Eu posso fazer isso, né? Eu já percebo que Vale não está correlacionado com os demais. Se eu quero só os descorrelacionados, consigo ver que Vale é descorrelacionado com o Banco do Brasil e Petrobras. Então, uma análise bastante interessante. Vocês conseguem fazer esse tipo de análise para qualquer ativo que vocês queiram, né? O Marcos colocou sobre Banco ABC. Bom, a gente pode ver qual que é a correlação do Banco ABC com o Banco do Brasil, por exemplo, né? Entre outros pontos. O Charles ele até comentou, né, que ele era assinante do Plano Bull e não sabia dessa função. Então, Charles, está aqui a função, né? Além disso, você também consegue pegar a correlação dos ativos da sua carteira. Você coloca aqui a sua carteira, você vê o que está correlacionado com o quê. Até por isso, pessoal, que a gente separou para vocês, como eu disse, e até o nosso tourinho aqui está com o chapéu do aniversariante do dia, tá? A gente separou para vocês uma super oferta, tá? Do Plano Bull, que utilizando ele vocês conseguem ter todas as ferramentas que eu apresentei aqui para vocês. Então, vocês conseguem olhar comparação de indicadores, correlação entre ativos, identificação de quais são os indicadores que vocês querem ou não analisar, dentre outras funções, né? O Plano Bull é muito voltado para a carteira pessoal. Então, dentro do Plano Bull, vocês conseguem colocar, por exemplo, objetivos, né? Eu quero alcançar minha independência financeira e para ter minha independência financeira, eu preciso de X reais por mês. Você consegue com o Plano Bull colocar lá quanto que você precisa de renda passiva, ele calcula quanto que você tem, qual que é o seu aporte, qual a sua rentabilidade, quanto que você vai chegar lá. Mesma coisa patrimônio, né? Se você quer ter uma meta de patrimônio. O Plano Bull permite você ver dividendos futuros das empresas também, né? Os dividendos que vão cair no seu bolso, vai ter lá os dividendos projetados, os provisionados, na verdade, né? Você consegue ver na aba da carteira, tá? E tudo isso, por conta disso, nós estamos trazendo uma super oferta, tá? É o Plano Bull
em duas condições especiais para vocês. A primeira é para aqueles que querem experimentar o Plano Bull, né? Pô, eu não tenho Plano Bull, eu gostaria de ter uma ferramenta de gerenciamento de carteira que facilitasse a minha vida, mas eu quero testar o Plano Bull por um ano. E por conta disso, nós estamos trazendo o Plano Bull com 25% de desconto. Um quarto do valor do Plano Bull por desconto, ele vai sair pouquinho mais do que 50 centavos por dia, né? A gente tem várias pessoas aí comentando que são assinantes do Plano Bull, tá? O Charles, entre outros, o Lierd também, eu sei que ele é assinante do Plano Bull. Coloque aí nos comentários qual que é a visão de vocês sobre o plano, se vocês gostam, não gostam. Para mim, facilita muito a vida. Por isso que eu gosto muito de falar dele, porque realmente eu uso ele diariamente, tá? Ele permite você criar mais listas de ativos, entre outros pontos. E para aqueles que querem realmente aproveitar um desconto maior, nós trouxemos a famosa promoção 3 anos pelo preço de 2. E a gente só faz essa promoção algumas vezes no ano, tá? E uma delas é no aniversário do Plano Bull.